Abra a tua Bíblia em Mateus no capítulo 28. Eu estou sem retorno aqui, então eu vou ter que forçar um pouquinho mais a voz. Mateus no capítulo 28, 16 a 20. O meu tema hoje é: eu estarei contigo. Amém, irmão? Não sou eu não, tá, irmão? É o Senhor falando. Eu estarei contigo. Lá em Mateus 28, 16 a 20. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara, e quando o viram, adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, na tua casa e recebendo a tua palavra. Que o coração agora da tua igreja esteja ávido, esteja pronto para receber a semente. Que o Senhor fale conosco através da sua santa e poderosa palavra. Eu oro também nesse momento pelo nosso país. Hoje foi um dia de manifestações e eu creio, Pai, que o olhar do Senhor está sobre essa nação. Eu creio em nome de Jesus, ninguém vai saquear e roubar a promessa de Deus que está sobre o Brasil. Que o Senhor intervenha no céu da nossa nação, livra-nos da crise, meu Pai. Todo esse movimento que está acontecendo é um chamado de Deus à igreja para entrarmos em oração, em propósito, intercessão e batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o reino das trevas que se levanta contra uma nação. O Brasil é uma nação abençoada e nós cremos e profetizamos que dias melhores estão por vir e obras maiores vão acontecer em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele é a grande comissão, é o chamado de Jesus à responsabilidade. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: olha, até aqui foi comigo, daqui para frente são com vocês. É como se Jesus estivesse terminando uma etapa, é como numa corrida de bastão. Ele está entregando agora o bastão aos seus discípulos. E eu chamo esse texto de um chamado à responsabilidade, porque cada um de nós, como cristãos, nós temos o chamado de Deus, a obrigação, eu não gosto de falar obrigação, mas a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus e fazer com que o evangelho chegue até aqueles que estão à nossa volta. Eu chamo de porta-vozes, aqueles que são os porta-vozes do evangelho. São as últimas instruções de Jesus. Aqui você pode perceber que a instrução foi dada a 11, porque Judas já não estava mais no meio dos discípulos, já havia se suicidado. E Jesus aqui, ele vai deixar algo muito claro para nós, irmão, que não é uma opção. Se você é discípulo de Jesus, você não vai ter dificuldade em entender que o chamado é agora. O chamado é quando, irmão? É agora. Nós vivemos nessas duas realidades, o já é e o ainda não temos. O que significa isso, pastor? O já é um mundo real, o ainda não temos é um mundo ideal. O que significa? Já temos o Espírito Santo, já temos a unção, temos os dons, a capacidade, mas ainda não estamos plenos, porque a obra de Jesus ainda não acabou, ele não completou a obra. Nós ainda habitamos nesse corpo mortal, cheio de deficiências, cheio de fraqueza. Mas tome muito cuidado para você não se apegar à fraqueza, porque eu vejo muitos cristãos dizendo que a carne é fraca, pastor. A carne é fraca, pastor. Mas a Bíblia diz que no mesmo versículo que o Espírito é forte, que o Espírito está pronto. Se você for governado pela carne, você vai cair. Se você for governado pelo Espírito, você vai governar. Então você quer ser governado pela carne ou você quer ser governado pelo Espírito? É você que decide. Agora, irmão, ou você trata logo essa fraqueza, vai ter que lidar com o fracasso.
Amém, irmão? Não tem meio termo. Porque o inimigo sabe qual é o meu ponto fraco, sim ou não, irmão? Sabe, eu já tive na mão dele. Eu já tive lá no mundo, eu estive no mundo. Então ele sabe qual é a minha fraqueza. E você acha que ele vai atacar em que área? Na área que eu sou mais vulnerável. Então o conselho que eu dou para você é nessa área que você tem que vigiar mais. É nessa área que você tem que colocar um guardião ali para você não ceder às tentativas do inimigo. Então você carrega um chamado, recebeu um dom, recebeu uma palavra, você carrega um potencial. Eu já falei isso aqui, eu quero repetir. O que é o meu potencial? É um poder inexplorado, é uma força que ainda não foi usada, é um sucesso ainda não realizado. Então potencial é o quê? É o que você pode fazer e não sabe, é o que você poderia ser, mas não é, e é onde você poderia ir, mas ainda não foi. Então a minha palavra para você, a minha função como teu pastor, é desatar na tua vida, é trazer essa clareza daquilo que Deus tem para realizar através de você. Agora, o que você carrega é suficiente para mudar a vida de alguém, irmão? Eu não ouvi nenhum amém. O que você carrega é suficiente para mudar a vida de alguém? Tem alguém lá fora esperando uma palavra sua, para que essa pessoa possa de fato conhecer a Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Agora, qual é a nossa maior luta, irmão? É contra a mentalidade do mundo e a mentalidade do reino. Tem diferença? Tem. A mentalidade do mundo é a mentalidade da escassez. Eu nunca posso, nunca dá, eu nunca tenho, nunca pode sonhar. E a mentalidade do reino é a mentalidade da abundância. Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra não vos conformeis com o mundo é não se amoldar aos padrões do mundo, ou o contrário, é transformar pela renovação da vossa mente. Então, o padrão do mundo é de moldar, o padrão do reino é de transformar. Então, ou você vai ser moldado, ou você vai ser transformado. Vamos dizer juntos essa frase: ou você vai ser moldado, ou você vai ser transformado. Então, o amoldado, alguém que é amoldado, é de fora para dentro, é o padrão do mundo. E transformado, de dentro para fora, é o padrão do reino. Então não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de geografia, se você não mudar a mentalidade de uma pessoa. É como alguém que está numa crise no casamento. Aí diz assim: nós temos que mudar de casa. Mas vai resolver o problema, irmão? Se não tratar o problema, se não resolver a questão. O nosso maior problema, sabe qual é? A gente vive de analgésico. Enquanto está dando para segurar, é aquela dorzinha de cabeça, aquela dorzinha de cabeça que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até que chega uma hora que vai aumentando, agora não estou aguentando mais, aí vai procurar resolver o problema. Então a maioria das pessoas, que talvez você conhece, quer lidar com analgésico, não quer resolver a questão. Qual é a diferença desses dois profetas, Moisés e Elias, na Bíblia? Moisés tirou o povo de uma geografia, Elias tirou o povo de uma mentalidade. Moisés tirou da onde? De uma geografia. E Elias? De uma mentalidade. Chegou uma hora que Elias, ele olhou para aquele povo: peraí, não estou entendendo, quer dizer que Deus nos tirou do Egito, Deus nos abençoou, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou comida do céu, Deus abriu o mar vermelho, Deus sarou as águas de Mara, e vocês estão com saudade do Egito? Escolham agora, se vocês querem servir aos deuses do Egito, vocês estão liberados, pode ir. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma limpeza no arraial, porque é uma mudança de mentalidade. Naquele momento o povo entendeu, irmão: peraí, o negócio é sério. Não, aí o povo não, longe de nós abandonar o Senhor. Então Deus, a minha oração nessa noite é que Deus haja na tua mentalidade, é uma mentalidade nova. É o que diz o apóstolo Paulo: eu só vou poder experimentar algo novo se eu permitir que a mentalidade também seja mudada. Tem alguém aqui comigo? Jesus levou 3 anos investindo na vida daqueles homens. É muito ou é pouco, irmão? É muito, né? Porque tem gente que está desistindo com 1 mês. Aí Deus te dá um discípulo: pastor, não dá não. Pastor, não dá não. Não, irmão, eu aprendi uma coisa: Deus vai te dar discípulo na proporção que você é. Tem gente que dava muito trabalho no mundo e deu muito trabalho para o pastor. Aí ele foi preparado, formado, e agora ele está cuidando de alguém. Aí ele diz para mim assim: pastor, não dá não, fulano tem muito problema. Mas você também era problemático, irmão. Até porque
Deus dá na proporção, e você tem a chave, porque se Deus fez a obra na tua vida, Deus também vai fazer a obra na vida daqueles que estão com você, naqueles que estão à sua volta. Então foram 3 anos para mudar uma mentalidade. Olha que uma mentalidade não se muda do dia para a noite. Aí Jesus está mudando essa mentalidade, investindo na vida dos discípulos para continuar a missão. Então, para isso, eles precisavam de uma mentalidade de reino. O que é mentalidade de reino? É foco, é coragem, é disciplina, é santidade, atitude e relacionamento. Eu vejo muita gente dentro do evangelho ou dentro da igreja que tem dificuldade no relacionamento. Jesus tinha relacionamento. Jesus escolheu 12, desses 12 tinha 3, que ele tinha relacionamento íntimo, próximo. Você sabe que o mundo se move por conexões. Conexões é o network, que é muito falado hoje, né? Uma palavra bem atual. Network é rede, né? É uma rede de pessoas que se juntam, que se reúnem para compartilhar recursos, informações. Então, conexão tem tudo a ver com relacionamento. E o que eu digo? Dependendo das escolhas da vida, existem 3 tipos de relacionamento a longo prazo, que as pessoas irão te enxergar como uma inspiração. E você vai ter o respeito das pessoas. Você quer ter o respeito das pessoas e ser uma inspiração para elas? Olhe para mim, seja um marido exemplar. Seja um pai exemplar. E seja um mentor exemplar. Se você carregar essas qualidades, as pessoas vão olhar para você e ver você como um modelo. Pastor, mas é difícil. Não é não, eu posso ampliar a lista. Você pode ser um servo exemplar. Você pode ser um aluno exemplar. Você pode ser um profissional exemplar. Você pode ser lá um funcionário exemplar. Porque Deus nos chama para modelar, Deus nos chama para ser modelo, e o modelo é Cristo. O modelo é a palavra. Eu acredito que o caráter e a consciência de um homem e uma mulher que agem exemplarmente, produzem impressões permanentes na vida daqueles que estão à sua volta. Os filhos são atingidos, a igreja é atingida, a parentela é atingida. Por quê? Porque se causarmos boas impressões e darmos um bom testemunho em cada pessoa, ou em uma pessoa de cada vez, nós podemos transformar uma sociedade inteira. Se nós perdemos o senso da nossa missão, porque missão e emoção não se misturam, irmão. Missão e emoção não se tem. Muita gente equivocado, achando que é emoção, e chega no meio do caminho, pastor, o negócio é sério mesmo, irmão, é sério. Então não confunda missão com emoção, porque se a gente não levar essas coisas a sério, irmão, o que nos trouxe até aqui foi o compromisso dos nossos pais na fé, homens que pagaram preço para que o evangelho atravessasse gerações e chegasse até nós, e muitos pagam o preço até hoje. Então não adianta templos bonitos se não há fogo no altar, não adianta paixão no coração, não adianta músicas bonitas se não há paixão no coração, se não há verdade naquilo que a gente canta. É a canção que todo mundo canta. Se não há verdade em nós, irmão, não adianta, não vai funcionar, não vai fluir. Eu estava assistindo um documentário chamado Ovelhas entre Lobos, lá no YouTube, irmão. Se você tem um coração de crente quebrantado e aguenta ouvir certas coisas, você vai assistir lá. Você vê o que é evangelho, irmão. O que é o evangelho num ambiente hostil, onde a Bíblia é proibida, nas igrejas subterrâneas. É o seguinte, irmão, o pessoal chega na igreja, todo mundo muito devagar, silêncio, eles se reúnem em rodas, sentados, eles conseguem arrumar uma cópia da Bíblia, e em silêncio, eles começam a orar. Pai nosso, que estás no céu. Porque se alguém ouvir, se o governo ouvir, irmão, é todo mundo morto. Irmão, eu acho que a gente tem tudo ao nosso favor, a gente tem muita facilidade em servir a Deus, é tão maravilhoso servir a Deus no nosso país, não tem perseguição, e tem muita gente que não está valorizando isso. Às vezes quando a oferta é demais, as pessoas tendem a não valorizar. Tudo muito demais, tem igreja demais, tem culto demais. Eu nem vou na igreja hoje, porque eu ligo lá na internet, eu escolho qual é o pregador que vai pregar para mim, irmão. Posso escolher se eu quero um culto pentecostal, se eu quero lá um coach, se eu quero lá uma igreja da parede preta, se eu quero lá o povo. Irmão, você pode escolher. Então a oferta é demais,
A tendência das pessoas muitas das vezes é não valorizar o preço que alguns estão pagando. Tem um preço, irmão. O evangelho é evangelho de cruz. E o evangelho de cruz, irmão, é arrependimento. O evangelho de cruz é renúncia. É abrir mão. Não tem como seguir na caminhada cristã se uma pessoa não entende isso. É renúncia. Eu preciso renunciar, abrir mão das propostas que o mundo vai te dar, que o inimigo vai te oferecer para te tirar do propósito, para te tirar do foco, para te tirar da presença de Deus. E eu digo para você, não tem vida na presença de Deus. O que sustenta uma casa, o que sustenta um relacionamento, o que sustenta uma família, o que sustenta uma igreja, o que sustenta, irmão, um altar, é o quanto fogo de Deus há lá. Agora, irmão, não adianta também altar vazio, porque altar tem que ter sacrifício. O altar só tem legitimidade se tem sacrifício no altar. E às vezes, por essa oferta ser demais, a gente acha assim, quer saber de uma coisa? Eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta e já está bom demais. Como se dizimar e ofertar, irmão, não fosse quase que uma obrigação do crente. Mas às vezes a gente está tão aquém, que a gente está dando dízimo e oferta e achando que agora eu estou diante de Deus agora com o caminho zerado, e não é, irmão. Eu não estou criticando, não. Mas a minha palavra hoje é mudança de mentalidade. Eu quero que você saia daqui refletindo hoje sobre a vida que você escolheu, sobre o rumo que você escolheu, sobre a direção que você escolheu. Chegamos aí, atravessamos mais um semestre do ano, entramos num novo semestre. Qual é a tua expectativa para os próximos meses que virão? Qual é a tua expectativa para mais 5 meses que estão aí, assim, prontos para a gente viver, para a gente acreditar, para a gente tomar posse da palavra, para a gente viver a promessa? Qual é a expectativa do teu coração? Estão nas coisas desse mundo? Naquilo que as pessoas estão dizendo lá fora? Naquilo que o mundo está pregando? Não cabe a gente, irmãos. A minha palavra hoje é trazer um despertamento, porque aqui foram as últimas palavras de Jesus. Eu acredito que se são últimas, elas são importantes. São as últimas palavras. Se são as últimas, eu tenho que considerar. Foi nesse último encontro. Na verdade aqui foi um ultimato, né? Ultimato a percorrer em toda a terra, anunciando a salvação. A Bíblia diz que quando Jesus aparece, aquele público, muitos o adoraram, outros porém duvidaram. Está aí no texto. Irmão, qual é a sua posição? Você é daqueles que duvidam ou você é daqueles que adoram? Você é daqueles que endurece quando tem uma correção, ou você é daquele que se quebranta e aceita? Você é daqueles que vai lutar contra a palavra, ou você vai receber a palavra? Porque muitos adoraram, mas outros duvidaram. Não pode ser, não é. E por que adoraram? Porque reconheceram a autoridade de Jesus. Irmão, quem é adorador não tem dificuldade de reconhecer a autoridade. Quem é adorador não tem dificuldade de reconhecer o ambiente. Quem é adorador sabe chegar no lugar e dizer: Deus está nesse lugar. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que é adorador, se prepare para você viver experiências com Deus na sua vida, experiências com Deus na sua casa, experiências com Deus no seu dia a dia. Chega de contar testemunho dos outros. Deus vai lhe dar um testemunho nessa terra, para você abrir a tua boca e dizer da onde Deus te tirou, a obra que Deus fez na minha vida. Eu vivi muito tempo da minha vida contando a história dos outros. Eu chegava nos cultos, eu falei aqui quarta-feira, chegava nos cultos, irmão, e chegava lá os irmãos contando aqueles testemunhos, pastor. Irmão, eu matei, eu estuprei, eu roubei, eu cheirei, eu fumei, e a igreja, uau, meu Deus. Eu ia lá tocar guitarra, que eu já era músico, né? Eu ficava pensando assim, irmão, eu não contei nada para contar. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cheirei, eu nunca fumei. O que eu vou contar para as pessoas? Quem já pensou assim, irmão? Só eu, né? Ah, tá, obrigado. Só eu. Me engana que eu gosto. Mas só eu. Tá bom, vamos lá. Eu ficar, Senhor, eu não quero ficar contando o testemunho dos outros, não. Eu quero contar a minha história. Eu quero contar o meu testemunho. Eu quero deixar para a minha geração um legado. Aí Deus falou assim para mim: agora você começou a entender
a minha linguagem, como é que funciona o meu reino. É entrega, irmão. Lá atrás foram entregas. Essa que a pastora contou aqui é uma delas. Mas tantas entregas que a gente tem no altar para chegar até aqui. Você acha que é fácil administrar a obra de Deus, irmão? Esses dias eu falei para alguém assim: você pensa que a gente não tem patrão? Que eu acho que pastor não tem patrão, não, irmão? Tem, e é exigente, tá, irmão? O patrão lá é exigente, tá? Não faz de qualquer jeito, porque ele não vai querer. Faça com excelência, faça com gratidão, faça com coração aberto. Quem aqui está entendendo essa palavra? Eu falo que Jesus tinha uma agenda calculada, porque não podia ter desperdício. Não pode ter o quê, irmão? Desperdício. Era uma agenda cheia de atividade, mas atividade é diferente de ativismo, tá, irmão? Uma pessoa pode ter um dia lotado, né, de ativismo, e chega no final, não tem resultado nenhum. Então, eu falo que atividade sem propósito é perda de tempo. Ativismo não é necessariamente trabalho. Então a agenda de Jesus tinha 3 anos. Jesus não ia morrer velho, irmão. Sabia disso? Ele com 30 anos começa o ministério, 33 anos ele tinha que entregar o resultado. Ele tinha que cumprir a missão. Então ele não ia morrer velho, ele sabia disso. Então em 3 anos ele tinha que cumprir o propósito e voltar para o Pai. Então o objetivo de Jesus aqui não foi prolongar a sua vida na terra, mas cumprir o tempo determinado do seu propósito. Porque é o propósito que vai lhe impulsionar em direção à missão que Deus tem para a tua vida. Agora olhe para mim, irmão, estou terminando. Cuidado com a desconexão. O pastor estava falando de uma época, é que ela contou a história lá aqui do testemunho. Não é que na época não tinha telefone, não, é que no hotel não pegava internet. Então as pessoas que tinham que entrar na fila lá do orelhão ou do telefone da secretaria para ligar para a gente, mas era mais ou menos 10 anos atrás. Então lá não pegava telefone, então para ligar tinha que entrar numa fila para falar com a gente. E ela quase não fica sem falar comigo, né, irmão? Então quase toda hora eu estava lá no telefone, e aí, tá tudo bem? Muito bom, né? Então, o que a gente está mostrando aqui? O que eu quero mostrar para você? Irmão, se um sinal de internet pode cair e deixar a gente desconectado de repente, e temos que reiniciar, né? Reconectar, reiniciar o modem, da mesma forma, sem prioridades e sem propósito, é possível ficar desconectado por dias, irmão. É possível ficar desconectado por meses e até por anos, desperdiçando o tempo precioso que Deus nos dá. Então hoje é dia de reconectar. Diga comigo, reconectar. Reconectar o que? É o propósito. A preocupação de Jesus está no evangelismo, na pregação do evangelho. É o que a gente leu no texto. E qual é o método que ele vai usar? A igreja. Então ele dá à igreja essa missão: vocês serão os meus porta-vozes. É vocês que eu vou usar para que a minha palavra possa alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então é um privilégio, diga comigo, é um privilégio fazer parte desse reino. É um privilégio, irmão. Olha Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então quem dá ordem tem autoridade. Vamos dizer essa frase? Quem dá ordem tem autoridade, irmão. Olha Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que fica claro? Quando ele diz ali no texto, porquanto, né? Porquanto lá no texto, aqui indica uma conclusão de algo que já foi feito, e indica uma consequência lógica de algo anterior que você anterior. Você quer poder para quê? Então, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porquanto, o que ele está dizendo? Porquanto é uma consequência. Eu lhes dou poder, mas poder para quê? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: para que você quer poder? Ele está dizendo, eu recebo o poder e dou para quem eu quero, né? Agora, poder e autoridade é para gente madura, é para gente convencida,
convencida pelo Espírito Santo, é para gente que já entendeu o seu propósito de vida, que você não veio essa terra para um passeio, você veio essa terra para cumprir uma missão, você veio essa terra para servir a Jesus, você veio nessa terra para amar o próximo, você veio essa terra para cuidar da sua família, você veio essa terra para ser um servo de Deus abençoado. Agora, irmão, na mesma missão, imagina uma igreja inteira sobre essa mesma palavra, sobre essa mesma visão, sobre essa mesma motivação. Sabe o que eu digo para você? Ninguém pode parar uma igreja de pessoas apaixonadas, convictas, que amam a Jesus, que amam uns aos outros. O verbo aqui, né? O que ele vai indicar aqui? Ele expressa, é o verbo que se apresenta no gerúndio, expressa a ideia de uma ação que está acontecendo, quer dizer, andamento é movimento. O verbo se apresenta em movimento aqui. Vão, façam, batizando-os, ensinando-os. É uma ideia de movimento que acontece porque o chamado é movimento. O chamado é atividade, que é o projeto Visão por 100 Ovelhas, que a gente recebeu, que é um projeto tão lindo. Quem está com a sua pulseira aí? Levanta aí para me ver, irmão. Tem um ou dois, já esqueceram, né? O projeto por 100 Ovelhas, crescer, multiplicar e formar, é pregar, batizar e ensinar. E de pregar o evangelho, batizando e ensinando. Você vê que não é um método, né? Mas você vê que é algo contínuo, que vai acontecendo. Você prega, você ganha, depois você batiza, e depois você ensina e prepara. Dentro do modelo celular é ganhar, consolidar e enviar. E a palavra é: eu estarei convosco todos os dias, eu serei contigo. Irmão, você está debaixo de um envio, de uma palavra. João 8:29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre eu faço o que lhe agrada. Por que Jesus andava com o Pai e o Pai andava com ele? Porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Olha Mateus 3,17, então uma voz do céu me disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria e eu tenho muito prazer. É tão maravilhoso a gente ouvir isso, né, irmão? Esse é o meu filho amado, em quem eu confio, em quem tenho alegria e eu tenho muito prazer. A presença de Deus na sua vida está no seu desejo contínuo de agradá-lo. O quanto você está disponível para Deus, é o quanto Deus quer se revelar a você. A sua paixão é por vidas, irmão? A sua paixão é por vidas? Porque uma igreja apaixonada, o inferno não consegue parar, irmão. E a minha oração é que Deus me dê uma liderança apaixonada, homens apaixonados, mulheres apaixonadas, sabe, é buscar esse modelo de Cristo. Eu acredito que Deus colocou algo dentro de você, tem algo aí dentro, e a felicidade é um subproduto do propósito. Quanto mais eu descubro o meu propósito e vivo por ele, mais a vida passa a ter sentido. Tem muita gente no mundo que diz assim: a vida para mim não tem sentido, porque na verdade ele não descobriu o propósito. E na maioria das vezes, quando começa a andar com alguém que já encontrou, você vai influenciar alguém. Eu quero profetizar isso na tua vida. Você vai influenciar alguém essa semana. Você vai influenciar alguém para você levar ao encontro com Deus. Você vai influenciar alguém na tua família para dizer para ela: olha, em nome de Jesus, nós vamos lutar juntos pela nossa família, nós vamos lutar juntos pela nossa casa, nós vamos lutar juntos pelos nossos sonhos. Ninguém pode parar um homem, uma mulher que decidiu vencer na vida. Eu decidi vencer. Você pode repetir isso comigo? Eu decidi vencer. E não tem acordo, não tem retorno. Agora, existe a diferença entre a aparência e a essência. As pessoas não querem saber o que você faz, mas por que você faz? Por que eu faço? Qual é a motivação do coração? Existem 3 princípios para cumprir o seu propósito e a sua missão na terra. Número 1, assumir o seu mandato. Qual é o número 1, irmãos? O seu mandato. O que é um mandato? É uma ordem legal ou uma instrução formal dada por uma autoridade a uma pessoa com poder de agir em nome dela. É o que Jesus está dizendo: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome. Ele está dizendo em meu nome, ele está dando, o mandato é esse. É quando alguém recebe um mandato para entrar, um mandato de segurança,
ou um mandato para entrar na casa de alguém, né? Você tem uma ordem judicial, é um mandato, alguém está lá representando aquele juiz, ele pode entrar na casa. O que que Jesus está dizendo? É exatamente isso. Eu lhes dou um mandato. O que que é isso? Em meu nome, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. Olha o versículo de Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. No nome de quem, irmão? De Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olhe para mim, sabe por que os enfermos não estão sendo curados? Pode ser. Sabe por que eles não estão sendo curados? Porque você não está levantando a tua mão para curar. Haja no poder e na unção do Santo Espírito. Sabe por que as almas não estão ouvindo? Porque não há quem fale, não há quem pregue. Começa a testar isso. Nós precisamos viver o Evangelho, irmão. Eu tenho algumas experiências na minha vida, de situações, de eu pensar assim, será, gente? Será que Deus não está me ouvindo? Mas não é que Deus não está me ouvindo, são sementes, irmão. Tem palavras, tem atitudes, porque são sementes que você está plantando. Algumas vão nascer rápido, outras têm o seu tempo para ela maturar e crescer. Então, você está plantando. A hora da colheita vai chegar. Então, haja no dom que Deus te deu. Você não está falando em teu nome, você está falando em nome de Jesus. Quem aqui nunca expulsou um demônio, irmão? Quem nunca expulsou um demônio? O restante tudo já expulsou demônio? É mesmo? Que legal. Quem aqui nunca expulsou um demônio? Então se prepare, porque essa semana, posso profetizar, irmão? Isso ninguém quer, né, irmão? Ninguém quer, irmão. Ele liga para o pastor, ele fica assim, liga para o pastor, ninguém quer, né? Ah, tá, manda para o pastor, né? Essa semana, irmão, Deus vai te colocar numa situação, aí você vai lembrar dessa mensagem, o meu pastor falou, que é para eu profetizar em nome de Jesus. Olha aqui, demônio, em nome de Jesus, bata em retirada, e vai se cumprir na tua vida. Quem crê, diga amém. Não está indo embora porque a gente não está expulsando, não está curando porque a gente não está profetizando, porque a hora que a igreja se posicionar, irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35, melhor é dar do que receber. Se você não ora por ninguém, talvez é você que está precisando de oração. Se você não evangeliza ninguém, talvez é você que está precisando ser evangelizado. Agora, irmão, melhor é dar do que receber. O mandato é servir as pessoas, é amar a Deus, é acordar todos os dias com esse sentimento: o que eu posso fazer para servir, amar e alcançar aqueles que estão perdidos? Olha Marcos 12, no versículo 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse, irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não conseguir entender isso aqui, eu tenho que fazer uma revisão do meu estilo de conversão. Se de fato eu estou experimentando a salvação na minha vida. Porque quando a gente recebe uma boa notícia, o que você quer fazer logo com ela, irmão? Você quer contar, não quer? Você quer espalhar para todo mundo: ó, peguei um carro novo, estou mudando de casa, eu conquistei isso, estou na faculdade. Você quer contar para todo mundo, não é assim? Então espalhe as boas novas do Evangelho. Diga para as pessoas: Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está batizando, Jesus está fazendo coisas maravilhosas na terra. Tem um crente aqui para ser o porta-voz desse Evangelho maravilhoso. Quem aqui foi alcançado por esse Evangelho? Então levante as suas mãos para o alto e diga para ele: Jesus, pode me usar, eis-me aqui para profetizar. Você pode dar um aplauso a ele e dizer glória a Deus? A segunda coisa, encontre o melhor método de evangelismo. Qual é o melhor método? Não sei, você vai alcançar as pessoas. Irmão, pense nas milhares de pessoas que o mundo luta, que o mundo,
Pense nas milhares de necessidades que o mundo luta para suprir todos os dias. Certamente existe um propósito para você também. Deixa Deus fluir na tua vida, porque o amor certamente encontrará um jeito de colocar no cenário de uma vida contagiante. Deixa Deus fluir na tua vida, irmão. Permita-se ser moldado, né? Transformado. Permita-se ser transformado. Permita-se ser usado por Ele. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Seja leal ao seu chamado. O Senhor vai te recompensar. O reino de Deus se traduz pela disponibilidade de servir ao próximo. Por último, busque o reino. Não tem como ser igreja, irmão, fora do corpo, porque não existe vida fora do corpo. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sonho, irmão, em ver a minha juventude, a juventude dessa igreja, apaixonada por Jesus, amando a Jesus, queimando de paixão por Ele. Mas não é só aqui dentro da igreja, é lá na tua sala de aula, é lá com aquela situação de às vezes de alguém que precisa de uma palavra, uma amiga que está querendo se suicidar, alguém que está pensando em sair de casa, alguém que está pensando em acabar com a vida. Eu acredito na minha geração, eu acredito na minha juventude, eu acredito nessa geração de jovens, que Deus vai levantar com poder e autoridade, agindo no reino, se movendo no reino, jovens cheios do Espírito Santo. Quando chegar na faculdade, irmão, vai ser motivo de perseguição. Como assim, pastor? Você não está entendendo, não? Irmão, ser na tua faculdade vai ser motivo de perseguição, sabe por quê? Você vai estar tão descolado daquela realidade, daquelas pessoas, vivendo uma vida de mentira, vivendo no engano, vivendo a prostituição, vivendo, sabe, uma vida tão miserável, que vai ser motivo de perseguição. Como eu sei que tem uns aqui na igreja que já me contaram, pastor, na minha faculdade parece que eu sou um ET. Lá na minha sala de aula é todo mundo olhando para mim, porque eu me considero um cristão. Porque eu já disse lá, eu sou cristão, eu não vou ceder a esse monte de lixo, porque eu aprendi, eu tenho fundamento, eu tenho conceito, eu tenho palavra, e eu não vou me render a isso. Eu creio nessa geração. Irmão, se você é motivo de perseguição, alegra o teu coração e dá glória a Deus. Você está no rumo certo, você está no caminho certo. Deus te chamou mesmo para incomodar. Deus nos chamou para incomodar mesmo. Fica de pé comigo, irmão. Fica de pé comigo. Não tem como agir fora do corpo. Essa história de que eu sou igreja, mas eu não quero a igreja. Não existe isso. Nós somos uma igreja. Não tem como ser igreja fora do corpo. Romanos 12 diz assim, 4, 6 e 8. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todas a mesma função, assim em Cristo nós, diga comigo, nós, não é eu, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Como que alguém quer ser igreja sozinho? É como se você tirar a mão do corpo. O que acontece com ela? Ela deixa de ser corpo, e ela passa a ser o quê? Um membro, um órgão, mas ela não é mais corpo. Ela só é corpo se tiver inserida, só é igreja se tiver inserida dentro do corpo. Ela só tem funcionalidade se tiver inserida no corpo. Então não tem vida sem o corpo. Se você tirar o olho do corpo, ele morre. Como que alguém diz, não, eu sou igreja, mas eu não quero a igreja? Não existe isso, irmão. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero ainda ler aqui o texto. Olha o que diz. E cada membro está ligado a todos os outros. Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que lhe foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé, de encorajar, que o assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça
com alegria. Não tem como ser igreja se não estiver inserido no reino, se não estiver inserido no corpo de Cristo. Então diga: eu sou igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Quem aqui é igreja, irmão? Levanta a tua mão direita para o alto, em nome de Jesus. Que o Senhor avive a tua alma com essa palavra. Que você saia daqui transformado, não moldado, mas transformado, porque transformação é de dentro para fora. Se prepare para as experiências que você vai começar a viver. Talvez você ainda não está vendo coisas sobrenaturais. Como eu contei o meu testemunho, eu disse que muitas das vezes eu contava o testemunho das pessoas, até que chegou um momento que eu comecei a entender: peraí, não, Deus também tem um testemunho para mim. Se prepare, Deus vai lhe dar um testemunho poderoso, que quando você abrir a tua boca, as pessoas serão atraídas. As pessoas vão dizer: fala mais para mim, tá tão bom ouvir a tua voz, é bom ouvir o seu testemunho. Sai dessa insegurança, sai dessa instabilidade, saia dessa vida de, sabe, chegou o tempo, chegou a hora de sermos igreja. O caos está acontecendo lá fora, e Deus precisa de homens e mulheres posicionados. Quem aqui se posiciona pela sua geração? Quem aqui se posiciona pela sua geração? Chegou o tempo. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, porque Deus sempre escolhe alguém, irmão. E Deus escolheu você. Você pode até duvidar do que eu estou dizendo, mas pode ter certeza, aquele que é o escolhido, geralmente vem tudo sobre ele. Aquele que é o escolhido geralmente é afrontado, geralmente é aquele que é perseguido, geralmente é aquele que é injustiçado, geralmente é aquele que ninguém entende. Só que tem um detalhe, irmão: quem te escolheu foi o Senhor, e se é Ele quem te escolheu, pode ter certeza que Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir nessa terra de maneira triunfante. Ninguém vai parar o exército de Deus na terra, ninguém vai parar o povo de Deus nessa terra. Eu faço parte desse reino, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de alegria. Quem aqui nessa noite quer receber mais dessa presença? Comece a exaltar e a glorificar a presença dEle nesse lugar. Vamos adorar, vamos, irmãos. Sinta Deus nessa noite, sinta. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.